culto especial para elas. E convidar a amada igreja para abrir a Sagrada Escritura. Livro de Êxodo, capítulo 3, a partir do primeiro versículo. Livro de Êxodo, capítulo 3, a partir do primeiro versículo. Eu vou ler e a amada igreja vai acompanhar. Livro de Êxodo, capítulo 3, a partir do primeiro versículo. A Sagrada Escritura nos diz assim: apacentava Moisés o rebanho do seu sogro Jetro, sacerdote de Midian. E levou o rebanho para trás do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e viu que a sarça ardia no fogo, mas a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: agora me virarei para lá e verei a estranha visão, e porque a sarça não queima. Vendo o Senhor que virava a ver, bradou Deus a ela do meio da sarça: Moisés, Moisés. Respondeu ele: eis-me aqui. Continuou Deus: não te chegues para cá, tire as sandálias dos pés, pois o lugar que está é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Então disse o Senhor: de fato, tenho visto a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus opressores, e conheço os seus sofrimentos. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios, para fazer subir daquela terra, para uma terra boa e espaçosa, para uma terra que emana leite e mel. O lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. E agora o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios oprimem. Vem agora e eu te enviarei a Faraó, para que tires do Egito o meu povo, os filhos de Israel. A igreja repita o versículo 9. Versículo 7. Feche sua Bíblia, vamos passar por mais uma palavra de oração. Amantíssimo Deus, Pai, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor Deus e Pai, nós exaltamos e glorificamos ao Teu nome, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por tudo aquilo que o Senhor ainda vai fazer. Nós exaltamos e glorificamos o Teu nome, Senhor Deus e Pai, pela Tua presença aqui em nosso meio. Nós exaltamos e glorificamos ao Teu nome, porque o Senhor Jesus disse que o Senhor não nos deixaria órfãos, mas enviaria o outro Consolador, para que esteja conosco, para que habite dentro de nós. Nós exaltamos e glorificamos ao Teu nome, Senhor Deus e Pai, porque o Senhor deixou a Tua palavra, Senhor, que nos corrige, que nos dá direção, que nos ensina. Nós exaltamos e glorificamos ao Teu nome pela oportunidade de estar mais uma vez na Tua casa, exaltando e glorificando o Teu nome. Nós exaltamos e glorificamos o Teu nome, Senhor, porque nós cremos que o Senhor é o Deus que cura, que liberta, que transforma, que batiza com o Espírito Santo, que opera milagre. Meu Deus, como de costume, eu oro ao Senhor, peço ao Senhor que, através do Teu divino Espírito Santo, o Senhor venha ungir os ouvidos, a mente, o coração de cada um que vai escutar a ministração da palavra esta noite. Que através do Teu divino Espírito Santo, o Senhor venha ungir a minha mente e os meus lábios, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Podeis assentar, quando assentar, dou a linda salva de palmas ao Senhor.
Irmãos, eu tenho uns 19 anos de convertido. Eu não sou bom para gravar data, mas me parece que é isso. 19 anos, é isso? Mulher que é bom para isso, tá vendo? Ela já gritou que sim. Irmãos, a cada dia eu fico mais fascinado como que Deus ele fala conosco. Como que quando nós estamos sensíveis, quando nós estamos atentos, Deus fala conosco. Eu estava preparando essa mensagem e lá em casa por um momento eu falei, Senhor, é essa mensagem mesmo? E eu comecei a meditar nesse texto. E a cada vez eu entendo que Deus ele fala conosco desde o início do culto. Por isso, irmãos, que nós temos a palavra introdutória, nós temos os louvores, porque Deus fala com um através da palavra introdutória, Deus fala com outro através de um louvor, Deus fala com outro através do outro louvor, e Deus muitas das vezes ele fala com o pregador através de um louvor. E o pregador ele fala com toda a igreja. E o Senhor me deu um tema para a mensagem desta noite, tema este que é: Deus está lá no céu, mas Ele está atento a tudo. A pastora Juliana foi lavar o hino aqui, que eu falei com ela, como é que é o seu hino? Diz assim, está chorando por quê? Se você tem um Deus que cuida de você e jamais esqueceu de você, e Ele sabe de tudo que você está passando. A pastora não sabe o que eu iria pregar. Eu não sei o que ela iria louvar. Quando ela estava aqui ontem, para louvar, eu estava lá em casa preparando a mensagem. E Deus confirma para mim a mensagem que eu vou trazer para a igreja. Deus está lá no céu, mas Ele está atento a tudo. Eu quero voltar um pouco à história para vocês entenderem melhor a passagem que nós lemos. Essa história, na verdade, ela começa no livro de Gênesis, capítulo 37. Quando ali José ele teve sonhos, 2 sonhos, seus irmãos o invejaram. Então seus irmãos pegaram e venderam ele como escravo para o Egito. Ele foi comprado por Potifar. Depois ele foi parar na prisão, porque a mulher de Potifar o caluniou. O copeiro e o padeiro-chefe de Faraó foram lançados na prisão. José ali interpreta os sonhos do padeiro e do copeiro-chefe. Conforme José interpretou, aconteceu. Se passaram 2 anos, Faraó teve 2 sonhos. Sabemos que as 7 vacas gordas e 7 espigas cheias, 7 vacas magras e 7 espigas murchas. E Faraó chama ali todos os sábios do Egito e ninguém consegue interpretar aquele sonho. E o copeiro-chefe fala que lá na prisão tem um homem chamado José, que ele tem o discernimento de sonhos. José então é colocado diante de Faraó, ele interpreta o sonho de Faraó, dizendo que haveria 7 anos de grande fartura em toda a terra, que Deus havia revelado isso a Faraó. E depois 7 anos de grande escassez. E José diz, então, Faraó escolhe alguém entendido para que possa administrar os 7 anos, para que possa guardar alimento os 7 anos, porque depois serão 7 anos de grande seca. E Faraó lhe diz assim, quem é alguém mais entendido que você, que Deus te revelou o sonho? José então se torna governador do Egito. José estava como governador do Egito, comandando todo o Egito. Se passaram alguns anos, depois veio 7 anos de grande fartura, e José ali acumulando alimento, administrando o governador do Egito. Inicia então 7 anos de grande fome, 7 anos de escassez na terra. Ali os irmãos de José, eles chegam até o Egito para comprar alimento. A princípio eles não conhecem José, mas depois José se manifesta, se revela a eles, aliás. E José então, ele faz com que, fala com seus irmãos para buscar toda a sua família,
para descer para o Egito. Ali vieram um total de 66 pessoas, mas José e seus filhos que estavam ali, então entram ali, ficaram ali no Egito 70 hebreus. Êxodo capítulo 1, a partir do versículo 7, nos fala que os egípcios, eles começaram a crescer, a frutificar, a aumentar, a multiplicar. Se tornaram fortes e encheram todo o Egito. Repita comigo: multiplicar, frutificar, aumentaram muito. Eles frutificaram, multiplicaram, aumentaram muito ali no Egito. E a Bíblia nos relata que morre José e toda aquela geração. E morre também o faraó que conhecia José. Se levantou outro faraó. E esse faraó, ele olha, chama o seu povo e diz: olha, esse povo é muito numeroso. Esse povo cresceu muito, está muito forte. Usamos como astúcia para que ele não se multiplique. Pois pode vir a guerra e ele se juntar aos nossos inimigos e nos derrotar. Podemos perceber aqui, irmãos, que Israel não havia feito nenhum mal para o povo de Egito. Ele não havia feito nenhum mal para Faraó. Mas Faraó estava incomodado com o povo de Israel. Faraó estava incomodado com esse povo simplesmente porque eles estavam crescendo, multiplicando. Esse povo ele estava ficando forte ali no Egito. E Faraó então ele não queria que esse povo crescesse. Faraó queria impedir o crescimento desse povo. Faraó então ele chama as parteiras, 2 parteiras, e diz para elas: olha, quando as hebreias forem dar à luz, se for menino, vocês deixem sobreviver. Se for menino, aliás, vocês matem. Se for menina, vocês deixem sobreviver. E as parteiras, elas temeram a Deus e não fizeram isso. Faraó, ele chama as parteiras e diz para elas: o que está acontecendo? Elas dizem: as hebreias, elas são mais fortes que as egípcias. Quando nós chegamos lá, elas já deram à luz. Faraó, então, ele toma uma decisão radical. Ele diz: todo menino que nascer, vocês vão lançar no rio Nilo. E toda menina vocês vão deixar viver. Faraó, ele queria parar o povo de Israel de qualquer maneira. Ele não queria que o povo de Israel crescesse. Ele estava vendo o crescimento do povo de Israel. E ele vendo o crescimento do povo de Israel, isso estava incomodando Faraó. E agora que eu vou entrar na mensagem, naquilo que Deus colocou no meu coração. Entraram pessoas por essas portas que tinham uma vida tranquila, que estava em crescimento. Tudo ia bem. Só que isso despertou a atenção de pessoas. E essas pessoas olharam para o seu crescimento. Isso começou a incomodá-las. Elas não começaram a não gostar do seu crescimento. E elas começaram a se levantar contra você. Começaram a levantar com calúnia, com fofoca, te maldizendo. Só que isso não conseguiu te parar. Embora você não fez nada para essa pessoa, nenhum mal, mas apenas o seu crescimento, a sua prosperidade,
A sua convivência com a sua família deixou essa pessoa inquieta, desassossegada. Mesmo ela te caluniando, mesmo ela inventando coisas a seu respeito, mesmo ela te maldizendo, você continua a crescer. Não conseguiu te atrapalhar. Então essa pessoa, ela toma uma decisão radical. Ela disse assim: eu vou atingir o que está fazendo ele ou ela crescer. Porque quando o faraó ele toma a decisão de mandar matar os meninos e deixar as meninas, porque os meninos é que deixariam o povo hebreu forte. As mulheres não faria diferença. Então o faraó ele foi no ponto para enfraquecer Israel. E essa pessoa ela foi no ponto para te enfraquecer. Esse ponto para te enfraquecer é trazer desânimo. É tirar sua alegria. Tirar o seu prazer. Mas como é que ela conseguiu isso? Ela foi para as encruzilhadas. Ela foi para os cemitérios. Ela foi para as cachoeiras fazer trabalho, obra de magia negra contra a sua vida, para te matar, para destruir aquilo que estava fazendo você crescer. Para você não crescer, era necessário abater aquilo que te fortalecia. E somente tirando o seu ânimo, a sua alegria, somente fazendo com que você se abatesse, que você iria parar de crescer. Somente tirando as suas forças. Foi assim que Faraó fez com o povo hebreu. Ele tirou, ele eliminou tudo aquilo que poderia dar força para o povo de Israel. Manda matar todo menino. Mas em meio a tudo isso, em meio a todo esse caos, nasce Moisés. Joquebede, a mãe de Moisés, consegue escondê-lo por 3 meses. Depois ela não podia mais esconder o menino. Ela pega um cesto de junco, unge ele, passa betume nele e coloca ele à beira do rio Nilo. A filha de Faraó vai se banhar. Ela ouve o choro de um menino. E ela pega o menino e diz: esse é um dos hebreus. O que ela teria que ter feito com esse menino? Lançado ele no rio. Mas ela pega ele para criar. Ela começa a criar Moisés. Enquanto o faraó achou que havia destruído o povo de Israel. Enquanto o faraó achou que tinha eliminado tudo aquilo que poderia dar força para Israel, Deus havia reservado Moisés. Moisés, ele cresce. Ele vira um homem. Sabemos que Moisés ficou 40 anos no Egito. E ali Moisés, ele vê 2 egípcios discutindo. O egípcio discutindo com o hebreu. Ele mata o egípcio.
Depois ele vê dois hebreus discutindo, um deles vira e fala assim: você vai fazer conosco conforme você fez com o egípcio? Faraó fica sabendo disso, Moisés então tem que fugir para o deserto. Ali Moisés, ele conhece Zípora, sua esposa, seu sogro Jetro. E agora que nós vamos entrar no texto que nós lemos. Estava Moisés apacentando o rebanho do seu sogro Jetro. E de repente ele olhou para a sarça. E ele viu que a sarça ardia em fogo e não se consumia. Moisés acha aquela visão estranha. Visão estranha não porque a sarça estava pegando fogo, porque Moisés estava acostumado a ver sarça pegar fogo no deserto. O que Moisés não estava acostumado a ver sarça pegar fogo e ela não se consumir. Ele disse: eu vou virar e vou voltar para ver essa estranha visão. E Deus brada do meio da sarça: Moisés, Moisés, tire a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está pisando é terra santa. Moisés diz: quem és tu, Senhor? Eu sou o Deus de teus pais, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Ele diz: de fato eu tenho visto a aflição do meu povo. Eu tenho ouvido o seu clamor, agora o clamor dos filhos de Israel chegou até mim. Deus, ele estava lá no céu, mas ele estava vendo tudo o que estava acontecendo com o povo de Israel. Ele estava vendo todo o sofrimento, toda a dor. Por isso que ele disse: de fato tenho visto a aflição do meu povo, tenho ouvido o seu clamor, conheço as suas aflições. Agora, o clamor dos filhos de Israel chegou a mim. Deus, ele estava vendo todo o sofrimento do povo de Israel. Ele estava vendo toda a opressão que eles estavam vivendo. Mas Deus estava esperando o povo clamar. Deus estava esperando o povo buscar: Senhor, olha por nós, Senhor, olha por mim. Por isso que ele diz assim: agora o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e eu desci para livrá-los. Quando o faraó achou que tinha eliminado todas as forças do povo de Israel, Deus havia separado Moisés. Moisés iria trazer ânimo, Moisés iria trazer alegria, Moisés iria trazer esperança para o povo de Israel. Preste atenção naquilo que eu vou te dizer. Quando o seu inimigo olhou para você, porque talvez você não sabe, mas ele tem acompanhado tudo que você tem feito. E quando ele olhou para você, ele disse assim: agora sim eu tirei as forças dele ou a força dela. Agora sim eles se encontram prostrados. Quando o inimigo pensou assim: agora não tem mais como ele crescer, não tem mais como ele levantar. Deus estava vendo tudo lá do céu, tudo que você estava passando, tudo que você estava vivendo. Mas Deus, ele estava esperando você clamar, ele estava esperando você buscar ele. E Deus te trouxe aqui essa noite, através do Espírito Santo, para te dizer que ele desceu para te livrar, ele desceu para te abençoar, ele vai te dar força, ele vai te fortalecer e ele vai te levantar novamente. Aleluia! Se prepare para se levantar novamente. Se prepare para começar a crescer novamente. Oh, aleluia! Para o povo de Israel, Deus separou Moisés para dar ânimo, para dar força, para dar direção. Mas para mim e para você, Deus separou o Espírito Santo do Senhor. E Ele está aqui hoje para te fortalecer, para te colocar de pé, para te dar ânimo, para te dar direção, para te levantar
Aleluia! Moisés vai lá e diz para Faraó que o Deus de Israel havia mandado Faraó libertar o povo para que o povo pudesse adorar ele no deserto. Faraó olha para Moisés e diz: quem é o seu Deus? Faraó estava acostumado a ver deuses criados pela mão do homem. Faraó estava acostumado com Deus que podia ver, com Deus que podia palpar. Faraó não estava acostumado com o verdadeiro Deus, que nós não podemos vê-lo, mas nós podemos senti-lo. E Faraó então não liberta o povo. Faraó começa a querer frustrar os planos de Deus para o povo de Israel. E Deus então começa a agir com mão forte. Começa a enviar pragas do Egito. E foi até a 10ª praga, a praga do primogênito. Faraó, ele liberta o povo de Israel. O povo de Israel, ele sai do Egito. Como Deus havia dito. Deus havia preparado uma terra que mana leite e mel. Livro de Isaías, capítulo 43, versículo 13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, operando eu, quem impedirá? Assim diz o Senhor. Ninguém pode impedir o agir do Senhor na minha vida e na sua vida. O que Deus quer de mim e de você é que nós viemos buscá-lo, aclamá-lo. O inimigo, ele vai tentar te parar, ele vai tentar me parar. Mas os planos de Deus na minha vida e na sua vida, ele não pode ser frustrado. Não tem como frustrar os planos de Deus na minha vida e na sua vida. Nenhum trabalho de magia negra, nenhum trabalho em encruzilhada, em cemitério, em cachoeira, pode nos parar, porque Deus, ele é o Deus Todo-Poderoso, e ainda antes que houvesse dia, ele é, e ninguém é que possa fazer escapar das tuas mãos, e operando ele, quem impedirá? Talvez pelo que você está vivendo, pelo que você está passando, você entrou por essas portas pensando que Deus não está te vendo. Que Deus não está importando com você, com a sua situação, com a sua família. Mas lá do céu, Ele está vendo tudo que você está passando. O que Ele queria de você é uma atitude de clamar, de buscar. Porque o povo de Israel, enquanto eles estavam numa boa lá no Egito, enquanto eles tinham de tudo, nós não vemos a Bíblia mencionar que eles clamaram a Deus ou que eles buscaram a Deus. As coisas começaram a apertar para eles não lembraram de Deus. Alguns estudiosos dizem que é 400 anos no Egito. Outros dizem 430, é média de 400 a 430 anos, escravos, nascendo e morrendo pessoas escravas no Egito. Mas houve uma geração que lembrou de clamar. Uma geração que não estava suportando mais o sofrimento. E quando essa geração clama, Deus desce para livrá-los. E diz: eu tenho visto todo o sofrimento. Eu tenho visto como vocês estão oprimidos. Por isso eu desci para livrá-los. Deus te trouxe aqui essa noite para te dizer que Ele só quer que você clame a Ele. Que você busque a Ele. Porque Ele está disposto lá do céu, vendo tudo que você está passando. E Ele vai descer para te livrar.
e para te abençoar. E ninguém pode parar, ninguém derruba quem Deus levanta. E Deus te trouxe aqui para te dizer que Ele vai te levantar novamente, que Ele vai te dar ânimo, que você vai voltar a crescer. Oh, aleluia! Você vai voltar a crescer. O Espírito Santo de Deus está aqui para te dar ânimo, para te dar força, para te dar direção, para te sustentar. Se prepare para a sua vida começar a mudar a partir de hoje. Se você crê nisso, levante a sua mão e adore o nome do Senhor. Vamos colocar de pé, por favor. Quero te convidar a sair do seu lugar. Você que quer receber uma oração, e vir aqui à frente. Nós vamos estar orando. Nós vamos estar ungindo.